Boa tarde, são 14 horas e 20 minutos, dentro do horário regimental. Eu declaro aberta a 28ª sessão ordinária da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Dada a ausência eventual do desembargador Fernando Cerqueira, presidente deste órgão, eu, membro titular desta Câmara, assumo a condição de presidente, recebendo a presença do eminente desembargador Bandeira de Melo, da Segunda Câmara de Direito Público, para compor o quórum regimental. Ainda presente o eminente desembargador Eric Dantas Simões, membro titular desta turma julgadora. Dando início aos trabalhos, eu submeto a discussão à ata da 20ª sessão ordinária, que teve lugar na terça-feira passada, dia 12 do mês de agosto. Não havendo qualquer impugnação, eu a declaro aprovada. E após rubricar todas as suas páginas e assinar a página final, confio a sua entrega ao secretário da sessão. Presente ainda a representante do Ministério Público, a Procuradora de Justiça, a doutora Lúcia de Assis. Eu vou pedir especial consideração dos meus pares para iniciar a sessão julgando recurso de embargos de declaração cujos autos retornaram recentemente do Superior Tribunal de Justiça. Aquela Corte de Uniformização da Interpretação do Direito Federal Infraconstitucional entendeu que esta instância ordinária não prestou de forma completa a jurisdição ao caso. Foi omissa sobre pontos sobre os quais deveria se pronunciar necessariamente. Em razão dessas circunstâncias, devolveu os autos a este órgão fracionário para que esta turma
complementasse o julgamento. Eu vou pedir aos assistentes de plenário que entreguem cópia do relatório aos eminentes desembargadores. Um momento. Cópia do relatório. E a cópia do relatório está acompanhada de cópia da proposta de ementa para o acórdão. Eu também forneço cópia ao Ministério Público eu vou ler o relatório e o voto, mas vamos discutir aqui a questão que é bastante relevante. Para que a taquigrafia tome nota. Trata-se de embargos de declaração, em agravo legal, em apelação cível e reexame necessário número 268.530, dígito 7/03. Embargante, Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco, procurador Dr. Paulo Sérgio Cavalcante Araújo, o embargado Genival Gomes da Silva, o advogado é o Dr. Rodolfo Domingos de Souza. Trata-se de rejulgamento dos embargos de declaração opostos pela FUNAP contra acordo emergente do julgamento dos embargos de declaração no agravo legal na apelação civil e reexame necessário número 268.530, dígito 7/02, por força de decisão unipessoal do relator no Colégio Superior Tribunal de Justiça, que, dando provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Pública Estadual, anulou o julgamento originário do presente recurso de integração e, em consequência, determinou o retorno dos autos a este sodalício, para que haja manifestação sobre a matéria articulada nos presentes aclaratórios. Compulsando os autos, verifica-se que este egrégio Tribunal de Justiça julgou o agravo legal em apelação cível, sendo proferido acordo que se acha assim emendado. Administrativo, previdenciário, policial militar do Estado de Pernambuco, reformado, crime na inatividade, processo administrativo disciplinar, exclusão a bem da disciplina, cassação de proventos, impossibilidade, ato jurídico perfeito, bem direito adquirido, emenda condicional 20/98 e 40 de 2003. As leis ordinárias disciplinares podem ser aplicadas aos reformados, em particular, excluindo-os a bem da disciplina. Como efeito negativo da sua expulsão da corporação, quando o ilícito tenha sido praticado na inatividade, não pode acarretar a cassação dos proventos. O ato administrativo complexo que concedeu a aposentadoria assegurou ao servidor percepção de proventos legitimamente adquiridos e devidos em virtude de ato administrativo perfeito, restabelecimento dos proventos. Visando a integração de tal deciso, foram opostos os embargos de declaração número 268.530, dígito 7/02, que restaram parcialmente acolhidos nos seguintes termos. Embargos de declaração, omissão, artigo 21 do CPC, ocorrência, pré-questionamento, Lei Estadual de Pernambuco, desnecessidade, súmula 280 do Supremo Tribunal Federal,
aplicada por analogia e inovação em sede recursal. Recurso de apelação com pedido de revisão do arbitramento dos honorários advocatícios, tendo em vista que o embargado pedira o restabelecimento dos proventos e condenação a título de danos morais no valor de R$50 mil, a contar de 1º de setembro de 2007, com correção monetária, juros e demais cominações, e este não foi provido. O acordo foi omisso, hipótese de aplicação da regra do artigo 21 do CPC. A violação de lei estadual não sustenta a interposição de recurso especial, aplicando-se à espécie por analogia à súmula 280 do STF. Por ofensa ao direito local, não cabe recurso extraordinário. O pedido de aplicação de artigo de lei somente em sede de embargos configura hipótese de inovação inviável de ser conhecido, procedência do desembargo de declaração para sanar a omissão apontada. É exatamente contra tal acordo que foram opostos os presentes aclaratórios. Nas razões de seu recurso de integração, o embargante aduz em síntese crítica que o acordo recorrido restou omisso, obscuro e contraditório, sendo requerido que esta Corte se manifeste expressamente sobre a existência de lei estadual que estabeleça a possibilidade de exclusão do militar aposentado, reserva ou reformado da Polícia Militar, com a correspondente suspensão do pagamento de seus proventos, sem a exigência de que o crime motivador da exclusão tenha sido cometido na ativa ou não. O embargante requer ainda a manifestação desta augusta Corte de Justiça acerca da impossibilidade de manutenção de pagamento de proventos àquele que foi excluído da Força Militar, porquanto restaram rompidos todos os vínculos do cargo. Por derradeiro, afiança que o acordo embargado restou omisso, vez que não se manifestou expressamente sobre a possibilidade de contagem recíproca do tempo de serviço e contribuição na administração pública e na iniciativa privada. For oportunizado o contraditório em razão dos efeitos infringentes requestados no bojo do presente recurso. É o relatório naquilo que se revela de essencial para o desate da controvérsia. Voto. Como é disso, a função dos embargos de declaração é unicamente afastar do julgado qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade por acaso identificada e extinguir qualquer contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida, afastando-lhe vícios de compreensão. Impede ressaltar que o Colégio Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, tem admitido a concessão de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado artigo 535, a alteração do julgado seja consequência inarredável da correção do referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que por si sós sejam suficientes para a inversão do julgado. Conforme acentuado, o Colégio Superior Tribunal de Justiça, provendo o recurso especial interposto pela Fazenda Pública Estadual, anulou o julgamento anterior dos presentes embargos de declaração, sendo determinado o retorno dos autos a este egrégio tribunal, para que tal recurso fosse reapreciado, com a consequente sanação dos vícios apontados. Da análise do acordo embargado, verifica-se que, de fato, é imperiosa a análise do feito, com o devido enfoque às normas estaduais que possibilitam a exclusão do militar aposentado, reserva ou reformado da Polícia Militar de Pernambuco, com a correspondente cessação do pagamento de seus proventos, bem como ao artigo 209, parágrafo 9º da Constituição da República. Na espécie, a Fazenda Pública embargante suspendeu os proventos do embargado militar reformado por invalidez, em razão de ter sido este excluído da corporação a bem da disciplina, após o devido processo administrativo disciplinar, pela prática do crime de lesão corporal grave,
apurado, inclusive, do juízo criminal, que resultou na aplicação da pena de reclusão por 4 anos. O autor embargado ajuizou a ação de origem, não contra o ato de exclusão do serviço militar pelo Conselho de Disciplina, mas contra a cessação do pagamento de seus proventos. Com efeito, a Lei 6.783, de 1974, e a Lei 11.817, de 2000, a toda evidência, respaldam o proceder da administração pública ao realizar a cessação do pagamento dos proventos do autor embargado. Vejamos. O artigo 8º da Lei 11.817, de 2000, que dispõe sobre o Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco, viabiliza a imposição de sanção disciplinar ao militar reformado. Tal comando normativo se acha erigido dos seguintes termos. Artigo 8º, estão sujeitos ao regime disciplinar estabelecido neste Código os militares na ativa, na reserva remunerada e reformados. O artigo 48, parágrafo 3º da Lei 6.783, de 1974, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco, por sua vez, prevê expressamente a possibilidade de os militares reformados, como na hipótese dos autos, responder a Conselho de Disciplina. Eis o teor de tal comando normativo. Artigo 48, parágrafo 3º. O Conselho de Disciplina também poderá ser aplicado às praças reformadas e na reserva remunerada. Nessa contextura, após o procedimento administrativo disciplinar correspondente, cuja legalidade não está em discussão, foi aplicada ao ora embargado a penalidade de exclusão a bem da disciplina, o que, por força do artigo 114 da Lei 6.783, de 1974, acarreta a cessação da percepção de seus proventos. Artigo 114. A exclusão da praça a bem da disciplina acarreta a perda do seu grau hierárquico e não isenta das indenizações dos prejuízos causados à Fazenda do Estado de Pernambuco ou a terceiro, nem das pensões decorrentes de sentença judicial. Parágrafo único. A praça excluída a bem da disciplina não terá direito a qualquer remuneração ou indenização, e sua situação militar será definida pela Lei do Serviço Militar. A propósito, em hipótese semelhante à dos autos, em que também figura como parte o autor embargado do presente feito, eu chamo a atenção para esse detalhe. Em hipótese semelhante à dos autos, em que também figura como parte o autor embargado do presente feito, a Corte Superior de Uniformização da Jurisprudência em matéria infraconstitucional entendeu não haver ilegalidade quando a cessação da percepção dos proventos do militar inativo se der por exclusão a bem da disciplina. Tal deciso se acha assim emendado. Eu vou ler a emenda, e essa situação é bastante peculiar, porque o ora embargado, ele ingressou com mandado de segurança e depois com recurso ordinário em mandado de segurança. E o mandado de segurança foi julgado no STJ. E o STJ concluiu que ele não tinha direito à percepção dos proventos por ter sido condenado criminalmente e condenado no processo administrativo disciplinar. Depois, é o que me chama a atenção, ele entrou com a ação ordinária, que é esta que nós estamos completando o julgamento através, agora, do rejulgamento do recurso de embargo de declaração. É evidente que, pelo menos no particular, há uma lei de expendência. Uma lei de expendência que, contudo, não foi apontada pelo Estado. E houve o julgamento do mandado de segurança e depois o julgamento da ação ordinária. Então, quando nós fizemos uma pesquisa agora, no gabinete, encontramos um caso, e minha assessoria me chamou a atenção, desembargador, encontramos um caso aqui que é idêntico,
se aplica a hipótese como uma luva. Aí eu disse, olha, as partes são as mesmas. Era o próprio embargado. O acordo da relatoria do ministro Marco Aurélio Belize foi publicado no Diário da Justiça da União de 8 de novembro de 2013. O acordo está assim emendado. Administrativo, policial militar reformado, prática de conduta tipificada como crime após a reforma, imposição da sanção de exclusão a bem da disciplina, possibilidade, expressa previsão legal, artigo 8º da Lei Estadual número 11.817 de 2000, precedentes, competência do secretário de Defesa Social para aplicação da punição, artigo 10, inciso 1, da Lei Estadual número 11.817 de 2000, cessa a ação do pagamento dos proventos em decorrência da exclusão, ilegalidade não configurada, acordo recorrido perfeitamente ajustado à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, recurso ordinário a que se nega seguimento. Então, as mesmas partes. O mesmo embargado. Ainda no mesmo sentido, inexiste ilegalidade ou abuso de poder quando a cessação da percepção dos proventos do militar inativo se der por exclusão a bem da disciplina, inteligência do artigo 115, parágrafo único da Lei Complementar Estadual número 53, de 1990, e artigo 13 da medida provisória número 2.215, de 2001. STJ, recurso de mandado de segurança, 29.142, o mandado de segurança da relatoria do ministro Jorge Mussi, a data do julgamento é 20 de 10 de 2009. E eu trago aqui à colação outros julgados do STJ no mesmo sentido. Insta a ressaltar que o só fato de ter contribuído para o regime próprio de previdência não impede a cessação dos proventos do autor embargado, veja que o tempo de sua contribuição não será desprezado. Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Porquanto o artigo 201, parágrafo 9 da Constituição Republicana, lhe assegura a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na iniciativa privada. Veja-se por oportuno o teor da referida norma constitucional, artigo 201 da Constituição da República. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá nos termos da Lei A, parágrafo 9º. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, em hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente segundo critérios estabelecidos em lei. Nesse ser assim, é lídimo ao autor embargado dispor do tempo de contribuição incorporada a seu patrimônio jurídico para utilização em regime diverso, fazendo uso do Instituto da Contagem Recíproca, entrementes em sendo excluído da Polícia Militar, bem da disciplina, desavém cogitar-se na manutenção da percepção de seus proventos. Em igual diretriz, confira-se o inteiro teor da ementa do seguinte julgado do Colégio Superior Tribunal de Justiça, que eu tomo como paradigma. Mandado de segurança administrativo, policial militar na reserva, exclusão da corporação a bem da disciplina, tempo de contribuição assegurado, artigo 201, parágrafo 9º, legalidade do ato, lei número 53 de 1990 e medida provisória 2.215 de 2001, permanência na condição de segurado da Previdência Estadual, impossibilidade, direito líquido certo, ausência.
nos moldes do artigo 201, parágrafo 9º, a Carta Política assegura o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na iniciativa privada. Nada impede que o recorrente disponha do tempo de contribuição incorporado a seu patrimônio jurídico para utilização em regime diverso, por meio do Instituto da Contagem Recíproca. Todavia, uma vez fora da corporação a qual esteve vinculado, por expulsão a bem da disciplina, não há como garantir-lhe a manutenção dos proventos. E não existe ilegalidade ou abuso de poder quando a cessação da percepção dos proventos do militar inativo se der por exclusão a bem da disciplina. Inteligência do artigo 115, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual número 53, de 1990, e artigo 13 da Medida Provisória 2215, de 2001. A transferência para a reserva remunerada no curso do processo administrativo não tem a força de impedir a aplicação da sanção de exclusão a bem da disciplina, normalmente quando o Conselho de Disciplina foi instaurado antes da referida transferência e a condição de reservista adveio de forma compulsória em razão de ser atingida a idade limite de permanência na força policial. Recurso ordinário improvido. Recurso e mandado de segurança 29.142, relator ministro Jorge Mussi, data do julgamento 20 de outubro de 2009. Por esses fundamentos, senhores desembargadores, ante o exposto, voto pelo provimento dos presentes embargos de declaração para, suprindo a omissão e concedendo-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao reexame necessário, restando prejudicado o apelo voluntário, reformando a sentença de sobreposição, tudo em ordem a julgar improcedentes os pedidos formulados na atrial. Na verdade, o pedido formulado pelo ora embargado era de preservar o recebimento dos proventos de inatividade. Em consequência, inverto os ônus da sucumbência. Considerando que o autor embargado é beneficiário da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade de tais verbas de acordo com a lei de regência pelo prazo de 5 anos, não sobrevindo mudança na situação econômica do sucumbente, considerar-se-á prescrita a obrigação respectiva. É como voto que ponho em discussão. Senhor presidente, seria caso de coisas julgadas ou não, contra do primeiro recurso? Não, quando nós julgamos aqui, e eu, Vossa Excelência e o desembargador Fernando Cerqueira, e concluímos pela preservação dos proventos, de que o autor ora embargado deveria continuar recebendo os proventos, vencedor à tese do caráter contributivo, de que ele havia contribuído para a formação daquele patrimônio jurídico. E o Estado chegou a interpor 2 embargos de declaração que nós rejeitamos. Depois se seguiu o recurso especial. A relatora no STJ, ela monocraticamente entendeu que houve negativa de prestação jurisdicional, ofensa ao 535, que a prestação jurisdicional foi incompleta, que o tribunal não se pronunciou sobre questões suscitadas pelo Estado embargante
e sobre as quais o órgão julgador local, a instância ordinária local, deveria se pronunciar necessariamente. É evidente que o STJ avançou um pouco sobre o mérito, mas devolveu os autos para que nós rejulgássemos os embargos de declaração. É isso que nós estamos fazendo. Estamos rejulgando os embargos de declaração. Eu estou modificando o meu voto. Em relação ao outro processo, o mandado de segurança que já havia sido julgado. Não. O mandado de segurança que eu só tomei conhecimento que existiu, mas na pesquisa que eu fiz, esponte própria, pesquisando no meu gabinete sobre o caso, eu encontrei esse mandado de segurança. Mas ele foi julgado o mérito dele ou não? Já foi julgado, a segurança denegada. Eu reproduzo aqui no meu voto este mandado de segurança. No início, eu estava reproduzindo só para efeito de fundamentação do meu voto. Depois foi que, melhor observando, eu vi que se tratava das mesmas partes. E isso não faz coisa julgada em relação... No particular, faz coisa julgada. Eu não sei propriamente se é coisa julgada ou se é a litispendência, se houve recurso extraordinário, pendente de julgamento. Eu não sei se a Procuradoria do Estado poderia informar. Mas é algo que, nessa ação ordinária, a Procuradoria do Estado nunca informou. Se eu tivesse essa informação, eu teria extinto esse processo por litispendência. Porque neste processo aqui, ele não ataca o processo administrativo. Hora nenhuma, ele não escreve um parágrafo sequer sobre a legalidade do processo administrativo, que concluiu por sua exclusão a bem da disciplina da Polícia Militar. Ele só se opôs contra a suspensão do pagamento dos seus proventos. Só isso. E o mandado de segurança, primeiro, ele ingressou com o mandado de segurança, deve ter sido competência originária do grupo de câmaras, porque o impetrado foi o secretário de Defesa Social, perdeu aqui, porque pelo acórdão que eu li do STJ, o STJ mantém a decisão do grupo. Eminente presidente, me parece que a dificuldade trazida pelo desembargador Eric é que, ainda que não tenha sido formalizado pelas partes, o fato é que essa circunstância veio ao conhecimento do órgão colegiado. Eu também me inclino pelo reconhecimento da litispendência, se, ao que parece, da leitura do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça e surgir a evidência de que o ato atacado foi o que resultou no cancelamento do recebimento dos proventos de reforma, se a decisão foi essa, eu me inclinaria mais em acolher, ou pelo menos converter o feito em diligência para que as partes se manifestassem sobre fato superveniente, porque acredito também que esse acórdão do STJ há de ter sido proferido posteriormente ao ajuizamento da ação ordinária que estamos a julgar agora. Porque o quanto à tese de fundo tem prevalecido no âmbito, acredito, de todas as câmaras, o entendimento de que prevalece o regime contributivo.
em linha de divergência com o entendimento sufragado pelo STJ nos acórdãos a que Vossa Excelência se referiu, o que traria um grau de complexidade maior ao julgamento por esse viés. Sobretudo se, aí eu fiquei em dúvida, se o ato tivesse sido praticado, me parece que o crime foi praticado entre as emendas 20, depois da emenda 20, mas não sei se o ato de cassação ocorreu depois da emenda 41. É um tema bastante delicado, que não há consenso ainda, a rigor, me parece. Não, é um tema extremamente delicado e difícil solução, da chamada de alta indagação jurídica, e que, evidentemente, teremos que enfrentar de quando em vez, mas me parece que, no caso, de alguma maneira, ao referir o tema no voto de Vossa Excelência e não acolher e não declarar a coisa julgada, nós estaremos também dizendo implicitamente que não há coisa julgada ou litispendência. Então, isso também me preocupa. Litispendência eu não tenho dúvida. Coisa julgada eu não tenho segurança para afirmar, porque eu não sei se foram opostos embargos de declaração, se houve recurso extraordinário, se o recurso extraordinário foi inadmitido, se houve recurso de agravo, se o recurso de agravo não foi admitido, se houve agravo regimental. Eu não sei quanta coisa julgada, mas a litispendência é o que igualmente conduziria à extinção sem julgamento de mérito. Agora, a ação ordinária, ela foi proposta em junho de 2004. O que me chama a atenção é o fato que 10 anos de tramitação dessa ação e hora nenhuma a Procuradoria o que talvez nessa linha, me permite a parte, desembargador presidente, se Vossa Excelência encampar talvez a ideia de intimar as partes para se manifestarem a respeito, porque aí o autor da ação ordinária eventualmente poderá indicar diferença na causa de pedir ou no próprio pedido, eventualmente, aparentemente não há, mas eventualmente pode haver uma diferença de causa de pedir entre o mandado de segurança originário e a presente ação ordinária. Então vamos deliberar nesse sentido. O desembargador Érico concorda. Nós vamos converter em diligência, assinalar o prazo 10 dias. 10 dias. Para que as partes se manifestem no prazo comum sobre então eu vou ditar, Denis, eu vou ditar a unanimidade. A turma julgadora decidiu pela conversão do feito em diligência, concedendo às partes o prazo comum de 10 dias para se manifestarem sobre o acórdão
proferido no julgamento do recurso em mandado de segurança 027